Bom dia, meninas. Elaine Barcelos. Seja você mesma diante das adversidades. Isaac abençoou a Jacó e ordenou que ele não se casasse com mulher cananeia, que ele se casasse com uma das filhas do seu tio Labão. E apesar de Jacó ter aproveitado do seu irmão em meio do engano, Deus o abençoou com promessas, e ele foi a caminho da terra deste povo. Ali encontrou Raquel e sua família. Raquel era uma pastora de ovelhas, e Labão, sabendo que Jacó, filho da sua irmã, estava ali, correu e abraçou. Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, e Raquel era formosa, de porte e semblante. E Labão disse para Jacó que ele não deveria trabalhar de graça por ser seu sobrinho, e perguntou quanto ele queria receber, quanto seria justo. Jacó já amava Raquel. Então respondeu que trabalharia durante 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Porém, findados os 7 anos, Labão entregou a ele a sua filha mais velha. E Jacó deitou-se com ela sem saber, numa noite de núpcias. Lia sabia. Labão colocou ela nessa situação sem escolha. E então Jacó, pela manhã, a perceber o que tinha acontecido, foi falar com Labão, e esse disse que era costume dar a filha mais velha para o casamento e não a mais nova. E disse que ele deveria trabalhar mais 7 anos por Raquel. E assim foi feito. Raquel também veio ser a sua esposa. Ele amava Raquel mais do que Lia. E vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez ela fértil, e Raquel era estéril. Que difícil viver o desprezo, receber o desprezo. Lia achava que o marido a amaria se ela desse filhos a ele. Naquele tempo, o valor da mulher se dava pela capacidade de gerar filhos, e era vergonhoso não gerar. Em Gênesis capítulo 30, versículo 1 diz: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Raquel era estéril. Vocês já perceberam que por algumas vezes, algumas situações, algo nos faltar, procuramos um culpado? Existem algumas coisas que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ninguém poderia fazer Raquel fértil a não ser Deus. Mas através dessa situação, Raquel desenvolveu ciúmes por Lia. E ela expressava a sua frustração por não gerar na relação com a sua irmã, porque ela via sua irmã gerando filhos. E também, por sua vez, Lia tentava ter o amor de Jacó, através do nascimento dos seus filhos. Se sentindo rejeitada por ele, ela procurava aceitação. E ela declarava isso através dos nomes dos filhos dela. Quantas relações na nossa família ou em situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós temos um olhar de comparação. E a comparação pode começar dentro de casa, com crianças. Sabe aquele filho mais inteligente, mais esperto, mais bonito? E por aí vão as comparações. Isso é muito sério. Nós não devemos nunca comparar ninguém, porque nós somos únicas, únicos para o Senhor. Mas será que tudo isso que Lia, que Raquel e Labão estavam vivendo, estava no plano de Deus? Deus está sempre no controle. Ele executa a sua vontade na nossa vida, mesmo em meio a situações que pessoas tomam atitudes que não deveriam. Só em Deus há esperança para nós. Raquel, então, não podendo gerar filhos, deu ao seu marido a sua serva Bila como esposa para que ela tivesse um filho por meio dela. E Bila engravidou e deu um filho a Jacó. E lhe deu o segundo filho. Lia, então, vendo,
Deu também a sua escrava Zilpa como esposa a Jacó, que também teve filhos dele. E certo dia, o filho de Lia, Ruben, levou algumas mandrágoras como presente para sua mãe. E Raquel quis ficar com algumas. Como Raquel agia em relação aos filhos de Lia, quanto também ela tinha no coração, desejava ter filhos e não podia. E Lia retrucou: será que não basta você ter roubado o meu marido? Elas viviam se atacando, viviam numa situação de conflito. Mas será que Lia não se lembrava da história toda? O que tinha acontecido para ela estarem naquela situação? Então, em troca das mandrágoras, Raquel deixou que o seu marido se deitasse com Lia naquela noite. E Lia engravidou e teve o seu quinto filho, e depois o sexto, e por último uma menina. Então Deus se lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter um filho. Quantas vezes Raquel se sentiu frustrada por não poder ter um filho nos seus braços, por não poder ver uma barriga crescer, mas diante do Senhor ela se prostrou, ela buscou, ela orou. E quantas vezes nós precisamos deixar a nossa vontade, o nosso querer, o nosso tempo, o bater o pé diante das nossas inseguranças e irmos ao Senhor, porque é Ele que pode fazer, é Ele que nos ouve. Raquel teve o seu sonho realizado. Nasceu José. Raquel depois teve um outro filho, Benjamim, e ela morreu no parto do seu filho. Lia não escolheu essa história para ela. Ela também foi vítima da situação. E lidar com situações que aparecem na nossa vida e nós não podemos mudar é difícil. E como reagir diante delas? Raquel também foi vítima do seu próprio pai, que enganou Jacó. Tudo poderia ser diferente. Jacó também foi enganado e explorado pelo sogro. Viver nestes contextos é o nosso desafio. Diante das nossas limitações, nossas vulnerabilidades, mas o que nós não podemos é permanecer nessas situações. É como está o nosso coração diante daquilo que nós vamos passar. Cuidar dos nossos sentimentos, da nossa vida emocional, não deixar que isso nos abale. Pelo contrário, deixar diante do Senhor, deixar que Ele nos cure do nosso passado, perdoar, não viver com mágoas, pelo contrário, viver em paz, viver da melhor forma o nosso presente, não gastar os nossos dias em provocações e nem receber e guardar ofensas, mas que nós possamos nos sujeitar ao Senhor em cada situação. Hoje, no dia de hoje mesmo, nós vamos fazer escolhas, nós vamos ter atitudes que nós vamos afetar a nossa vida, os que estão perto de nós e provavelmente a nossa descendência. Vamos orar por nós? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta história. Pai, que muitas vezes vemos detalhes que nos identificamos. E essas histórias, nossa vida está diante de Ti. Senhor, que hoje seja um marco para que a gente possa reconhecer aquilo que nós não podemos mudar, mas saber também que eu posso mudar a minha vida, o meu eu, a minha forma de agir em relação à situação que eu vivo. Fortalece, Senhor, as nossas emoções, toca nos nossos sentimentos, que tudo aquilo que nos paralisa emocionalmente caia por terra no nome de Jesus. Cura nossa alma, Senhor. Espírito Santo, nos leva, Senhor, nos conduz, Espírito Santo. Tira de nós, do nosso foco, o problema, a impossibilidade, aquilo que nós vemos como impossível, o que as pessoas falam, o que as pessoas lançam sobre nós, as comparações que são feitas na nossa vida, que diante disso tudo nós possamos reagir
Abre os nossos olhos, Senhor, para ver aquilo que nós temos. Nos ajuda a reconhecer quem nós somos, tantas particularidades que o Senhor nos deu. E como um dia Raquel recebeu o seu sonho, porque ela buscou, porque ela orou, e o Senhor ouviu e o Senhor respondeu. Realiza em nós também neste tempo, no nome de Jesus. Amém.